nossos olhos suspiram. Recebemos, Pai, a tua palavra, que a tua palavra nesta noite venha trazer resultados, Senhor amado, positivo, Senhor, para cada um de nós. Pai, é o que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja do Senhor esta noite com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite aqui no livro de Esther. Aleluia, o capítulo 4. Glória a Jesus. E o versículo 14. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim. Porque se de todo... 4:14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Somente esse versículo. Aleluia. Irmãos, nesta noite, a palavra do Senhor vem falar aqui sobre uma mulher, Esther ou Hadassah, né? Ela tinha 2 nomes aqui, a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que ela era uma mulher do povo judeu. A Bíblia fala aqui que aquela mulher, ela era formosa, era uma mulher bonita, mas a Bíblia diz que ela não tinha pai, não tinha mãe, e tinha alguém que cuidava dela. E a Bíblia diz também aqui, fala sobre uma outra mulher, que era rainha, e a Bíblia diz que o nome dela era Vasti. E a Bíblia também fala que havia um rei aqui, o rei Assuero. E nos diz a Bíblia que chegou um dia em que o rei deu uma grande festa, porque ele queria mostrar para as pessoas toda a grandeza do seu reino, tudo aquilo que ele tinha conquistado. E aí ele chamou os príncipes, chamou várias pessoas para estar naquele lugar, para uma festa. E a Bíblia diz que durou muitos dias aquela festa. E chegou o momento em que o coração do rei já estava alegre. E a Bíblia diz que a sua esposa, Vasti, ela também era uma mulher muito bonita. E naquele momento ele mandou chamar a sua esposa para mostrar a beleza daquela mulher. Ela trazia na sua cabeça uma coroa muito bonita. E a Bíblia diz que ele queria mostrar a beleza da sua esposa, a coroa que ela tinha, porque ali a Bíblia diz que o rei estava com seu coração alegre por causa do vinho. Mas aquela mulher estava ali e se negou a ir até a presença do rei. E a palavra do Senhor diz que o rei se enfureceu com aquela atitude daquela mulher, porque ela era rainha. Mas aí o rei chamou os sábios e disse para eles que o que deveria ser feito àquela mulher, porque ela havia desobedecido a palavra do rei. Ali naquele tempo a palavra do rei não poderia ser desobedecida, senão pagava preço. Era difícil. E a Bíblia diz que assim eles procuraram uma forma de dar um castigo àquela mulher. E a Bíblia diz que eles conversaram entre si e chegaram em um acordo de que aquela mulher deveria ser destituída do seu cargo, porque ela não estava dando um bom exemplo para outras mulheres. Porque com aquela atitude ali de se negar a estar na presença do povo, na presença do rei, ela estava influenciando outras mulheres a desobedecer também. E aí a palavra do Senhor diz que eles acharam conveniente afastar aquela mulher. E o decreto foi que a partir daquele dia ela não poderia mais estar na presença do rei. Que a partir daquele momento ela não seria mais a rainha, mas que seria colocada outra em seu lugar. Aí vem a vida de Esther, aquela mulher que não tinha uma família, aquela mulher judeia que muitas vezes alguém poderia não dar nada, nenhum valor para ela. A Bíblia diz que aí eles fizeram algo para trazer mulheres bonitas, mulheres para a casa do rei, para que viessem agradar o rei, e ali o rei colocar outra mulher no lugar de Vasti como rainha.
E a Bíblia diz que é assim que ela fez. E chegando o tempo dela se apresentar para o rei, a Bíblia diz que o rei a amou mais do que as outras mulheres. Ali ela conquistou o rei pela sua beleza. E assim a Bíblia diz que o que aconteceu, ela recebeu a coroa, recebeu ali a unção de ser tornada rainha no lugar de uma mulher que havia sido destituída. Mas aí a palavra do Senhor diz que ela vinha de um povo que não era muito aceito, um povo que era excluído, porque tinha costumes diferentes, porque adorava um Deus diferente, porque não adorava ídolos, não adorava Baal. E aí a Bíblia diz que por esse motivo, alguém se levantou contra os judeus, porque havia alguém ali, um homem chamado Mordecai. A palavra do Senhor diz que era ele quem cuidara de Esther. E ele era um homem diferente, ele não se curvava diante de qualquer um homem. E a Bíblia diz que havia também um homem ali poderoso, ali que estava na presença do rei, chamado Amã. A Bíblia diz que todos, quando ele passava, se curvavam diante dele. Apenas Mordecai não fazia aquilo. E ele ia se enfurecendo com aquela situação. Porque muitos falavam, esse daí não te dá valor, esse daí não te obedece. E aquilo foi enfurecendo aquele homem. E ele tramou algo contra a vida daquele homem. Mas a palavra do Senhor diz que de tanto ele está ali na porta do rei, chegou um dia que ele ouviu uma conversa, que queriam tirar a vida do rei. E a Bíblia diz que ele chamou Esther e contou a ela e foi averiguado. E aqueles homens foram mortos. E a Bíblia diz que aquilo foi escrito em um livro e ficou ali guardado. E a palavra do Senhor diz também que assim continuou. E Amã se enfureceu contra aquele homem e tramou para tirar sua vida. A Bíblia diz que ele não aguentava mais passar e ver que Mordecai não se prostrava diante dele. E ele foi até o rei. Ele foi até o rei para que o rei desse autorização para ele, dizendo que havia um povo naquele lugar que não andava segundo os costumes do rei, que não obedecia à lei do rei, que o rei pudesse dar autoridade para ele destruir aquele povo. E a Bíblia diz que o rei Assuero tirou o seu anel e entregou para ele. E disse que assim como ele entregava aquele anel, ele entregava aquele povo nas mãos dele, para ele fazer conforme fosse a sua vontade. E a Bíblia diz que chegou o momento em que ele mandou preparar uma forca para matar aquele homem. Mas na noite em que ele mandou preparar a forca, a Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir. O rei ficou inquieto, o rei ficou ali sem poder dormir, sem poder descansar. E aí ele mandou trazer aquele livro. E a Bíblia diz que eles começaram a ler aquele livro na presença do rei. E de repente, quando começaram a ler, chegou aquela parte a qual alguém teria feito algo, aleluia. Algo que tinha salvado a vida do rei. E o rei perguntou assim: o que fizeram a este homem? Que recompensa lhe deram? E eles disseram: nada, não fizeram nada. E a Bíblia diz que assim aconteceu, que quando eles mandou as cartas era para matar o povo judeu, a Bíblia diz que esse homem chamado Mordecai, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, colocou cinza sobre si e foi até a porta do rei para falar com a rainha. E a Bíblia diz que aquela mulher não foi atendê-lo, mandou alguém para perguntar por que ele estava assim, mandou vestes, mas ele não aceitou. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Aquela mulher recebeu esta palavra aqui que nós acabamos de ler, quando ela disse que ela não poderia fazer nada, porque já havia 30 dias que ela não tinha estado na presença do rei, e que ela não poderia interceder pelo povo. E Mordecai disse para ela que se ela se calasse naquela hora, que se ela não fizesse nada, de outro lado viria socorro do Senhor para aquele povo, mas que ela e a casa dela pereceriam. Porque que ela não pensasse que somente por ela ser rainha, que ela iria se livrar da morte. Aquela mulher estava ali fugindo da sua responsabilidade.
estava com medo de enfrentar. Muitas vezes nós precisamos receber uma palavra, receber uma sacudida, para nós tomarmos uma atitude que nos lembrar qual foi o propósito que Deus colocou na nossa vida para fazer. Aqui a palavra pergunta para essa mulher: para qual propósito, para qual conjuntura, ou para qual tempo? Será que não foi para isso? Em outras palavras, mas do que eu dizia assim, será que não foi para esse momento que Deus te colocou como rainha, para que tu pudesse interceder pelo povo, para que o povo não viesse morrer pelos seus inimigos? E a palavra do Senhor diz que aquelas palavras ficaram no coração daquela mulher e ela tomou uma atitude. A Bíblia diz que ela mandou um recado que era para todo o povo jejuar, que era para todo o povo orar, que por 3 dias não comessem nada, que ela também iria fazer a mesma coisa. E se ela, depois de tudo isso, ela iria na presença do rei, mesmo ela sabendo que corria risco. Mas ela disse assim: se perecer, pereci. Mas aí naquele momento aquela palavra fez efeito na vida daquela mulher. E a Bíblia diz que assim o fizeram. E eles intercederam em oração e jejum pelo povo. E a Bíblia diz que aquele homem estava tudo pronto para que ele fosse morto. Mas a palavra do Senhor diz que quando pela manhã ela foi até a presença do rei, consagrada, ali no propósito, com fé, crendo. E a Bíblia diz que quando o rei a viu, o rei estendeu o cetro para ela e ela chegou na presença do rei. E ele perguntou a ela o que ela queria, que até metade do reino ele daria para aquela mulher. E ela disse que apenas ela queria um jantar ali com o rei e com Amã. E a palavra do Senhor diz que assim ele fez. Foi falado a Amã e ele ficou muito feliz, porque ele achou que o rei iria cada vez mais dar bênçãos materiais, cada vez o rei ia exaltar mais a ele. E a Bíblia diz que ele chegou na sua casa contente, falando para aquelas pessoas na sua casa, para a sua família, dizendo que ele estava feliz porque o rei tinha convidado somente ele para um jantar, para um deleite. E a Bíblia diz que ele falou também, mas que a única coisa que ainda incomodava ele era o momento em que ele entrava no palácio e havia um homem ali, o único homem que não se prostrava diante dele, o único homem que tratava ele diferente, o único homem que não o exaltava. E eles disseram: então, manda enforcar este homem. E a Bíblia diz que assim ele fez. E quando ele chegou no palácio de manhã, que o rei já tinha lido o livro, a Bíblia diz que eles ficaram. O rei perguntou para ele assim: quem está no palácio? E alguém respondeu: Amã está aí. Ele disse: traz ele aqui na minha presença. E ele perguntou a Amã: Amã, o que devo fazer a um homem a quem o rei deseja honrar? Ele imaginou no seu coração: sou eu sou o queridinho do rei, com certeza é eu que ele vai exaltar, é eu quem vai engrandecer ainda mais. E a palavra do Senhor diz que ele diz: olha, rei, pega as tuas vestes que tu costuma andar por aí, pega o teu cavalo, pega a tua melhor coroa e coloca neste homem, e manda alguém sair pelas ruas a gritar, dizendo que este homem é honrado pelo rei. E a Bíblia diz que o rei olhou para ele, se agradou das palavras e disse para ele: Amã, então faz isso. Pega Mordecai e sai pelas ruas a gritar, dizendo que este é o homem a quem Deus quer, o homem quer honrar, o rei quer honrar. E a Bíblia diz que aquele homem ficou enfurecido, mas ele precisava obedecer a palavra do seu rei. E assim aconteceu na vida de Mordecai. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, a rainha chegou com o rei e falou para ele tudo o que havia acontecido, tudo que ela precisava e necessitava da providência na vida da sua família, na vida da sua... Ela não tinha parentela, na verdade, né, meus irmãos? Apenas um tio ou primo. Então ela disse que o que ela precisava da salvação do seu povo. E a Bíblia diz que assim o rei o fez. Mandou enforcar aquele homem, a todo o mal que ele tramou contra a vida dos judeus, do povo de Deus. A Bíblia diz que voltou para ele. Ele foi humilhado, ele
foi envergonhado, a família dele foi envergonhada, mas de tudo isso que nós tiramos para a nossa vida hoje, que tudo tinha um propósito, e o propósito estava na vida de Esther, porque ela não era somente pela sua aparência, porque ela tinha algo para fazer, como nesta noite já foi dito aqui, que tudo é por um propósito do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite por um propósito do Senhor. Agora eu te pergunto, igreja do Senhor, como está aqui na Bíblia, para qual conjuntura Deus te colocou aqui, ou para qual propósito, para qual tempo? Será que é para te interceder por alguém que está lá na tua casa sofrendo, à beira da morte, com um problema, sem solução? Será que Deus não te colocou aqui, neste momento, para que o nome dele seja glorificado? Para aquela pessoa que muitas vezes não quer aceitar a Jesus, não quer caminhar na presença do Senhor. Será que Ele não te colocou aqui para te ser intercessor? Será que o Senhor não te colocou num departamento aqui de círculo de oração para te orar por alguém que está precisando, alguém que está à beira da morte, que está no meio, alguém que está sofrendo, alguém que está sendo humilhado? Será por qual propósito foi que Deus te salvou? Deus te salvou com um propósito, para que através da nossa vida outras vidas sejam ganhas para Ele, para que através da tua vida você leve a palavra do Senhor e a alma se renda aos pés do Senhor, porque a palavra dele diz que Ele não quer que nenhum se perca. Então é o propósito de Deus no teu coração. Será que o Senhor não tem permitido você passar por lutas e dificuldades para que você venha reconhecer o propósito de Deus na vida do teu esposo, que não quer servir ao Senhor, que está desviado pelos teus filhos? Você tem que, muitas vezes, nós precisamos nos colocar aqui como Esther e ser balançados. Precisamos, muitas vezes, de alguém que venha nos sacudir, nos dar uma injeção de ânimo, porque muitas vezes nós estamos acomodados. Aquela mulher estava acomodada, ela era rainha, ela estava tudo bem, ela não estava mais se importando com o povo. Foi necessário uma palavra para que ela viesse se despertar e interceder pelo seu povo. E assim a Bíblia diz que no final de tudo isso aqui, ela novamente chegou na presença do rei. E o rei se humilhou ali, se jogou aos pés do rei. E ele perguntou o que ela queria. Ela disse que queria a vida do seu povo. E a Bíblia diz que assim ele o concedeu. Assim ele deu vitória. Assim o povo foi salvo. Assim o povo não pereceu. Muitas vezes nós precisamos passar por um momento difícil para reconhecer o que Deus tem para fazer na nossa vida. E o que Ele vai fazer através da nossa vida. Alguém pode pensar assim, mas eu ainda não aceitei a Jesus, ou eu estou desviado. Mas será qual é o propósito de Deus na tua vida? Alguém precisa, alguém pode estar pior do que você. Então você tem que tomar uma atitude, assim como aquela mulher tomou. Aleluia. Aquela mulher tomou uma atitude para salvar o povo. Tome uma atitude para salvar uma alma que está perecendo. Aleluia. Tome uma atitude para salvar alguém que está morrendo sem a salvação. E nós muitas vezes estamos acomodados. Mas a palavra do Senhor diz aqui que se nós tomarmos uma atitude, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ainda que muitas vezes alguém tente nos humilhar. A Bíblia diz aqui que aquele homem queria humilhar o povo. Aquele homem queria matar o povo de Deus. Mas o Senhor não permitiu, porque eles estavam ali consagrando em oração e jejum. Que nós venhamos nos fortalecer em jejum e oração para que Deus faça um milagre na vida daquela pessoa que muitas vezes está num presídio, daquela pessoa que alguém olha e diz que não tem mais jeito. Para o povo ali não havia mais solução, porque o rei já havia determinado e entregado a vida daquele povo nas mãos do rei. E a Bíblia diz que depois ele foi ali, pegou o anel que ele havia dado a Amã e entregou para Mordecai. E colocou ele ali na superintendência. A Bíblia diz que ele colocou ali no cargo aquele homem que vivia na porta do palácio, ali apenas para cuidar daquela sua parenta, daquela moça. A Bíblia diz que Deus o honrou. Deus o abençoou. Muitas vezes alguém olha para você ali, vê você jogado, ou
sentado ali, prostrado, alguém pensa não tem mais jeito. Esse daí não tem mais solução. Mas aqui o que aconteceu, aquele homem, ele confiava no seu Deus. Quando a gente confia no nosso Deus, ele entra na batalha, ele entra na luta para te dar a vitória. Assim como ele fez, a Bíblia diz, que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o Senhor foi lá na fornalha de fogo ardente para os livrar, porque eles eram servos do Deus vivo. Então nós também somos servos do Deus vivo. Ele vai entrar na batalha, na luta para nos dar a vitória. A Bíblia diz também que Daniel estava ali na cova dos leões. Mas o Senhor não deixou que os leões o tragassem. Deus deu vitória, o Espírito de Deus foi ali e deu vitória. A Bíblia diz também que Jeremias estava numa cisterna, mas Deus estava com ele. Esse problema que nós passamos não é nada perto do que esses homens passaram, do que os profetas viveram, do que Ezequiel, do que Jeremias. Nós estamos hoje nos acomodando muitas vezes, mas ainda há alguém lá fora precisando de você. Não pense que você está sozinho. A Bíblia diz que Elias estava se escondendo ali por causa de alguém que queria tirar a sua vida. Ele pensou que estava só, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para ele que não estava só, que ainda havia em algum lugar 7.000 que não havia se prostrado a Baal. Ainda havia em algum lugar 7.000 que ainda adoravam o Senhor. Alguém pode até pensar que neste lugar aqui não vai ter almas para o Senhor, mas vai, sabe por quê? Porque nós estamos aqui com um propósito de salvação de alma, de libertação, de cura. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Se hoje nós estamos aqui, na casa do Senhor, servindo a Ele, é porque um dia nós demos crédito à palavra do Senhor. Um dia alguém foi nos alcançar com a palavra do Senhor. E hoje você está aqui para fazer da mesma forma. Aleluia. Então que nós possamos continuar com esse propósito no nosso coração. Se você não sabe qual é o seu propósito, peça para o Senhor, que Ele vai te mostrar para qual propósito, para qual situação, para qual tempo Ele te levantou, para qual tempo Ele te resgatou lá do mundo do pecado e te colocou aqui. Aleluia. Que nesta noite nós venhamos ficar com estas palavras. Eu não sou pregadora, estou aqui pela misericórdia do Senhor, mas eu digo para você algo. Um dia eu disse ao Senhor que eu nunca iria dizer não para Ele. E depois disso o Senhor me provou. Sempre que eu chegava a algum lugar, me dava uma oportunidade para pregar. E quando eu pensava em dizer não, o Senhor sempre trazia na minha mente, no meu coração. Aleluia. Mas um dia tu disse que não ia me dizer não. E tu sempre ia pregar a minha palavra. Porque um dia quando tu estava lá no chão, lá prostrado diante do mundo, eu te resgatei. E tu disse que nunca ia dizer não para mim. Muitas vezes o Senhor nos prova desta forma, mas sabe que Ele é conosco. E em tudo que nós precisamos e necessitamos, Ele vai te honrar. A Bíblia diz que Ele honrou aquele povo. Ele honrou o povo judeu. Ele honrou Esther. Ele honrou Mordecai. A palavra do Senhor diz isso. E Ele vai te honrar também. Aleluia. Ele vai salvar a tua família. Não é impossível, meu irmão. Porque o quando é impossível para mim, é possível para Deus. Se você está aqui nesta noite, tome posse. Cria um propósito de Deus no teu coração. Diz, Senhor, eu estou aqui. Se não tem nenhum propósito para a minha vida, cria, Senhor, a partir de hoje, para que eu venha fazer o melhor para Ti. Para que através de mim, almas venham ser salvas. Que o povo venha ser liberto. Porque nós estamos aqui nesta noite para levar a palavra de salvação. Aleluia. Alguém pode dizer, mas ali não tem almas. Ali tem uma alma ou tem duas, não jamais vai aceitar a Jesus. Não, meu irmão, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que tendo 100 ovelhas e uma ficar ali, perdida no aprisco, a Bíblia diz que Ele vai voltar por amor daquela uma ovelha. Ele vai deixar 99 bem ali, bem seguras, e vai voltar. Sabe por quê? Porque você é uma dracma para o Senhor. Você tem valor para o Senhor. Se você está aqui nesta noite, porque um dia Ele te amou e continua te amando. Então, que nesta noite o Senhor venha nos abençoar. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Dizer também, né, como as irmãs já falaram, que estou feliz por fazer parte desse círculo de oração. Né? Muitas vezes alguém pode até pensar assim, que esse círculo de oração é tão pequeno.
Mas o importante, como foi dito aqui, é a nossa unidade na fé. Aleluia. Nós estamos tendo um só propósito. E a nossa intenção é, como o pastor disse, é orar pelo enfermo e ele ser curado. Aleluia. É orar por alguém que está desviado e ele voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. A nossa intenção é, quando chegar alguém aqui, dobrar os joelhos aqui, aleluia. A Bíblia diz que tem festa no céu. Aleluia. Então isso é tão maravilhoso quando nós vemos uma alma saindo lá do inferno para vir para o céu, para o Aleluia. Senhor. Então isso é o mais importante, a alegria. A Bíblia diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Então que nós venhamos fazer parte desta alegria, nos alegrar quando uma alma se entregar ao Senhor verdadeiramente. Aleluia, Deus. Nós estamos felizes por cada pessoa que veio aqui nesta noite. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.